Minha gente, eu quero falar hoje de um assunto que para mim talvez seja o assunto mais relevante quando se trata de maturidade do terapeuta. O que eu avalio como um terapeuta que já adquiriu maturidade? É aquele que foi capaz de lidar melhor com a sua impotência. Um terapeuta imaturo é aquele que acha que vai salvar as pessoas. Ah, mas eu já aprendi que não é para a gente fazer isso. Eu li lá no livro, fiz o curso, eu estudei psicologia, eu já aprendi isso várias vezes no livro. Ah, aprendeu no livro? Então vai viver, para você ver se aprendeu mesmo. Porque quando a gente vai viver, é que a gente vai ver que não sabe. A gente acha que sabe porque entendeu, mas entre o entender e o vivenciar e o experienciar há uma distância muito grande. Aí é que a gente vai ver que a teoria é pouca. É a prática, é a vivência. E é claro que nem sempre acontece isso com qualquer cliente. Mas acontece sempre com algum cliente que toca nas dores do terapeuta. Então hoje a gente estava aqui no grupo de supervisão, de pessoas, de alunos que fizeram uma formação, fizeram um aprofundamento e hoje seguem aqui para uma supervisão onde a gente continua estudando, porque no fundo esse negócio não tem fim. Né? Estudar a alma humana é uma coisa que ninguém vai poder falar, eu já aprendi, eu já sei. Não, é para a vida inteira. Então o bom é que você ache um caminho que te dê gosto, que você continue estudando e nutrindo a tua alma de compreensão, porque é com isso que a gente vai seguir estudando a vida toda, para quem gosta, para quem entendeu a função do terapeuta, que acima de tudo é a gente se conhecer, é a gente conhecer sobre o ser humano, sobre a alma humana. E isso, gente, não existe livro no mundo que seja suficiente para definir. Então, cada palavra nova, cada compreensão nova vai aumentando o nosso repertório e o que vai ajudar nas nossas interações. Nesse nosso grupo, então, hoje a gente teve uma partilha e lá o que as pessoas trouxeram para mim, que eu falei, gente, vocês estão percebendo, tem algo aqui muito significativo que está aparecendo na fala de todos que estão trazendo a sua dificuldade em algum relacionamento terapêutico, porque no fundo, terapia é relacionamento. Então as nossas questões, como aparecem no relacionamento, vão aparecer ali também, de alguma forma. Ah, mas eu estou ali como profissional, eu estou ali com a distância científica, a neutralidade científica. Oh, gente, alguém ainda acredita nisso? Que é possível se manter numa relação tão íntima, de tanta exposição, com tantas experiências sentidas transbordando e a gente não ser afetado por isso? Não dá mais para a gente seguir essa ideia. Eu aprendi isso no primeiro período de psicologia e rapidinho eu tive que desaprender essa bobagem da tal neutralidade científica. Talvez para o GPT funcione, mas para a gente não. E esse é o nosso diferencial. É a gente ser gente, é a gente ser afetado pelo outro. E no momento que a gente é afetado pelo outro, aqui isso pode se transformar tanto numa intervenção que o ajude, ou pode se transformar em algo que vire ali uma projeção. Ou seja, o outro vai me contar, muitas vezes, de dores que estão mal resolvidas aqui dentro de mim. Por isso que a maturidade do terapeuta não tem a ver só com cursos, com graduações, com mestrados, com estudos. Isso é super importante para a gente ter clareza, né? Mas no fundo não é o que vai garantir uma postura terapêutica capaz de promover, né, um relacionamento que ajude o outro. Nessa postura terapêutica que envolve como eu vejo o outro, isso vai depender não só daquilo que eu já aprendi racionalmente, mas vai depender de como eu me sinto nessa relação, de como eu me sinto na relação com as minhas dores. E não vai ter nenhum terapeuta aqui que seja capaz de me dizer que ele está resolvido com todas as suas dores, né? Se tiver, pelo amor de Deus, eu vou ficar muito preocupado com essa pessoa, porque nós, nas nossas humanidades, que eu estou aqui ouvindo pessoas há 25 anos, eu não encontrei ninguém
resolvido. Está todo mundo aqui nos seus dilemas, todos os terapeutas, inclusive esse que vos fala, se debatendo aqui nos seus dilemas, aprendendo a lidar com seus sentimentos, seus conflitos, suas contradições, suas inseguranças, seus medos. E fora aquilo que nos deixa desconcertados na vida e que a gente ainda nem sabe do que se trata, a gente só sente uma sensação de inadequação, de desconforto, de tensão, de desânimo, sem entender do que se trata. Então, diante disso, nós vamos ter sempre pontos cegos. E nesses pontos cegos, quando um cliente trouxer uma questão que de alguma forma não precisa ser nem a mesma, mas que nos lembre das nossas dores, ali começa um trabalho onde nós vamos estar, sem perceber, começando a ser mais diretivos. O que significa isso? Eu saio da minha função de terapeuta, que seria de ser compreensivo, de ajudá-lo a voltar para si mesmo, ajudar meu cliente a voltar para si mesmo, e passo a ser diretivo, passo a querer dizer para ele o que ele tem que fazer, passo a querer controlar a vida dele, passo a achar que eu sei o que é melhor para ele. Isso, gente, é tão sério que dá margem para cada situação terapêutica, que é onde o terapeuta não é que ele não ajuda, é onde ele pode começar a atrapalhar. Se ele acredita mesmo que sabe o que é melhor para o cliente, que acha que sabe o que o cliente deveria fazer, o que o cliente não deveria fazer. Ele se perdeu completamente do papel dele, que é ajudar o cliente a perceber o significado que tem cada experiência que ele está vivendo. E ele não vai conseguir compreender isso só racionalmente, entendendo, analisando o que está acontecendo. Ele precisa escutar de lugares mais profundos na alma dele o que ele está sentindo diante de cada situação. Porque a sensação sentida, o corpo, vão trazer informações a respeito dos conflitos dele que ele não imagina. Quando o terapeuta, então, quando a gente fica nesse lugar de imaturidade, significa que as nossas dores estão falando mais alto. E nessa hora, nós vamos, ao ser diretivo, ao ser salvadores, nós vamos estar tentando ajudar o cliente a não sentir a dor que a gente está sentindo. Então, um terapeuta que tem mais maturidade, ele vai, se ele não puder assumir um lugar onde ele aceita a impotência dele, ou seja, ele aceita que ele não tem que fazer mais do que o papel dele, que o papel dele já é o melhor que ele pode fazer, que já é o suficiente para poder ajudá-lo dentro daquilo que eu sou chamado a servir. O cliente está com um problema financeiro, o cliente está com um problema de saúde, é um limite para mim, eu não entendo disso. Mas da parte que me cabe, que é ajudá-lo a voltar para si mesmo, que é ajudá-lo a se escutar, isso eu posso fazer. E isso pode ajudar todas as outras coisas indiretamente, que às vezes a solução está na cara dele, ele não está vendo, porque ele está no modo desespero e não consegue lidar porque ele está tentando achar uma solução para o desespero, para a insegurança dele, fora dele. Se eu posso ajudá-lo a voltar para si e acolher esses medos profundos que estão ali, acolher essa criança dentro dele desesperada por apoio, desamparada. Se a gente puder ser companhia para isso encontra um alívio, ele pode então dar passos significativos ali. Então, o terapeuta que tem essa maturidade desenvolvida de não querer salvar o outro, significa que ele já experimentou de forma frequente, recorrente, a dor, o desconforto que é tentar salvar o cliente. Uma, duas, três, toda vez que a gente tenta, nós vamos sair da sessão com um sentimento de insuficiência, de que tudo que eu faço não foi capaz, como se eu tivesse que fazer algo mais.
Toda vez, então, que a gente tiver com esse sentimento, significa que a gente está brigando com os nossos limites. Né? Qual que é o antídoto para a gente parar de brigar com a nossa impotência? Aceitar os nossos limites. É fácil de entender, mas não é fácil de vivenciar. Brigou com as nossas dores, brigou com os nossos limites, nós vamos projetar isso. Tudo aquilo que a gente não é capaz de aceitar em nós vamos projetar. Então, se tem aqui dentro do terapeuta, que sempre tem dores, questões que estão aqui em desespero, em dificuldade, em tristeza, em inseguranças, quando o outro trouxer algo parecido, eu vou tentar tirá-lo de lá. Caso eu não tenha essa consciência clara de que eu estou projetando nele as dores que eu ainda não consegui lidar aqui dentro. Se eu tenho essa consciência, eu vou conseguir perceber na hora que eu estou ultrapassando limites, que eu estou estendendo muito tempo, que eu estou tentando dar soluções, que eu estou tentando consertar, que eu estou tentando dirigir o processo. E ao perceber isso, se a gente está atento ao nosso corpo, nós vamos ver que nessa hora vão começar a surgir tensões nessa relação, um desconforto nessa relação. E aí, nessa hora que isso acontecer, nós vamos ver claramente que tem um processo onde eu parei de enxergar meu cliente, onde eu o perdi de vista e estou aqui me debatendo com as minhas dores. Então, o terapeuta, quando ele vai amadurecendo, ele vai aceitando melhor as suas dores. Isso não significa que ele vai ser resolvido. Mas quando ele estiver triste, ele não vai brigar com a tristeza dele. Quando ele estiver inseguro, ele não vai entrar no modo desespero, ele vai poder, sim, nesse momento eu estou me sentindo perdido. Assumir a experiência de insegurança dele, sem achar que isso tira seu valor, sem achar que isso é a última saída, que não tem mais saída para mim. Então, a partir do momento que eu posso aceitar a minha experiência sem a exigência de ter que mudá-la imediatamente, na mesma hora, eu posso olhar para o outro e oferecer a mesma coisa. A aceitação que a experiência dele agora seja essa, sem que eu tenha que fazer alguma coisa para resolver isso. Quando eu não tenho essa consciência, a projeção vai ser certa. Quando eu não tenho essa aceitação, a projeção vai ser certa. E aí entra a qualidade mais brilhante desse nosso trabalho como terapeuta. Se você não quer se conhecer, se você não quer se trabalhar, se você não quer se ver, é melhor procurar outra profissão. Porque aqui, quando a gente se perde de vista, muitas vezes o nosso cliente vai nos trazer em forma de questões deles. Muitas vezes nós vamos nos ver através das questões dos nossos clientes. E aí, nessa hora, é a hora que a gente vai diferenciar um terapeuta que já tem mais maturidade para poder separar as coisas e acolher sem querer resolver, consertar, controlar, dirigir, de um terapeuta que não consegue fazer isso porque ele ainda está ali na imaturidade, tentando consertar, tentando evitar sentir as próprias dores através do outro. Eu não acho que não tem nenhum terapeuta que seja totalmente maduro e nenhum totalmente imaturo. Nós temos proporções e com alguns clientes a gente vai conseguir ter uma qualidade maior, né, de desenvoltura nesse relacionamento, e com outros, aqueles bem específicos que você sabe quais são, eles vão estar vindo e mexendo justamente em pontos que, se você tiver aberto, esses clientes são presentes para nós, porque eles vão trazer para nós justamente aquilo que eu posso utilizar para dar mais um passo. Foi isso que o pessoal trouxe na supervisão. Mateus, esse cliente está sendo muito difícil para mim. Então,
quando a gente foi observar e trazer o que estava acontecendo daquele relacionamento com o cliente, o que apareceu ali foi justamente mais um aspecto da experiência dessa pessoa que estava ali aguardando mais um passo de compreensão, né, de transformação, de apoio. E a partir daí, quando isso acontece aqui dentro, eu volto para o meu cliente com outro olhar. O olhar de quem já não vai estar mais projetando nele as nossas aflições, as nossas dificuldades. Por isso que é um trabalho para a vida inteira. Por isso que a gente não pode parar de estudar, nem parar de se trabalhar, de se perceber, de se conhecer, porque no fundo é isso, não tem fim. E isso não precisa ser um problema, isso pode ser uma bela aventura quando a gente já tomou gosto, que a gente já aprendeu a tomar gosto pelo encontro com a verdade, porque sabe que cada um desses encontros nos liberta, abre caminhos, um alívio enorme vai surgindo cada vez que a gente se vê. Depois me conta se você já teve um terapeuta que ficava tentando te controlar e te tirar do lugar que você está. Eu tinha um terapeuta que, quando eu falava que eu tinha um problema, ela já queria resolver. E então, isso era um problema, porque eu não conseguia aprofundar, porque ela não deixava, porque ela queria resolver. E então, depois me conta, você já teve algum terapeuta assim, ou se você já se viu assim nas terapias?